Oi, gente! Começa agora o Boletim Ciência. Hoje, na nossa entrevista, vamos falar de crioablação no tratamento contra o câncer de mama. É um procedimento considerado inovador e pioneiro na América Latina. Vamos conversar sobre a técnica, saber o que diz o protocolo de aplicação e como isso pode impactar a saúde pública. A expectativa é que a técnica seja implementada no Sistema Único de Saúde, o SUS. E queremos ouvir você. Participe enviando os seus comentários e sugestões de temas para a gente debater aqui. Acesse nossas redes sociais, nossa plataforma, canalsaude.fiocruz.br ou o nosso WhatsApp 21 99 701 8122. Congelar e descongelar o tumor mamário. É basicamente isso que a crioablação faz para tratar quem tem câncer de mama. É uma técnica que consiste na aplicação de nitrogênio líquido na área afetada, numa temperatura de cerca de 140 graus negativos. O procedimento, que dispensa a internação hospitalar, pode ser realizado no ambulatório, com anestesia local. E, além de ser considerado inovador, é minimamente invasivo. No Brasil, a técnica foi realizada pela primeira vez no finalzinho de janeiro deste ano no Hospital São Paulo, vinculado à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que lidera o estudo na área. Em países como Israel, Estados Unidos, Japão e Itália, a técnica já é utilizada. E por aqui já tem a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Para contar os detalhes de tudo isso, converso agora com o médico que conduz os estudos e aplicações dessa nova técnica, o Dr. Afonso Celso Pinto Nazaro. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Leite. Uma ótima oportunidade para divulgar, como você falou, essa técnica inovadora. É isso, eu já aproveito aqui até para agradecer a sua participação e vamos junto então entender, né, essa técnica, o procedimento, a pesquisa, tudo isso aí que envolve, né, esse novo procedimento aqui. Por onde tudo isso começou? Qual foi o primeiro passo? A crioablação, crio significa frio, ablação, destruição, eliminação, né? Então, é a destruição do tumor pelo frio, tumor ou outras patologias. Não é uma coisa nova em medicina. Para oncologia, já é feito para, como você destacou, para o rim, câncer de tumor renal, tumor hepático, tumor ósseo, pulmonar. Mas para a mama começou a ser desenvolvida essa nova tecnologia mais recentemente. A crioablação também é usada para outras coisas também, que não sejam oncológicas. Para dor resistente a tratamento, para arritmias cardíacas, mas em oncologia vem ganhando terreno e em mastologia é uma coisa mais recente. Essa ideia que a gente desenvolveu não é nova, é antiga. A gente começou a desenvolver esse projeto em 2019. Um dos pesquisadores envolvidos no projeto foi para o Japão, conheceu essa técnica e propôs para nós da Unifesp elaborar um projeto nesse sentido. Só que em 2019 a gente fez o projeto, era um projeto inovador, nunca tinha sido feito no Brasil para mama, para câncer de mama. Então foi para a CONEP, para Brasília, demorou um ano para ser aprovado pela CONEP. Então em 2020 a gente teve a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa e CONEP. Só que daí veio a pandemia. A gente ficou de mão atada por bastante tempo. A gente só começou a recrutar as pacientes no final de 2022. A primeira paciente que a gente fez no projeto foi em 2022, foi uma paciente minha do HCOR. Porque esse projeto é um estudo multicêntrico, envolve instituições públicas e privadas. Então, nessa primeira fase do estudo, foi estudo entre 3 hospitais, o Hospital São Paulo, como você falou, o Albert Einstein e o HCOR. Então, com a união desses 3 hospitais, a gente começou a fazer essa pesquisa. Então, o primeiro caso nosso mesmo foi em dezembro de 2022. Agora esse ano recentemente, a gente fez o último caso, mas aí já dentro mesmo do Hospital São Paulo,
mas a gente já começou muito antes, 2022. As pacientes da Unifesp, como essa sonda que a gente vai detalhar mais para frente é muito cara, ia no Einstein, fazia a crioablação e voltava para a gente operar. As pacientes nossas no HCOR, a gente mesmo via, fazia a crioablação no HCOR e voltava para operar com a gente. Nessa primeira fase do estudo, o que a gente quis demonstrar é se a técnica era eficaz ou não. Alguns estudos na literatura, isso começou na última década, na verdade, mostravam que tinha uma eficácia moderada, mas o protocolo não era homogêneo entre vários estudos. A gente organizou um protocolo bem uniforme para avaliar a eficácia. Nessa primeira fase do nosso projeto, a gente só incluiu pacientes que iam ser operados, cujo tratamento primário seria a cirurgia, não seria feito primeiro quimioterapia, nada disso, seria cirurgia. E até 2,5 centímetros. E foco único, porque às vezes o câncer de mama é múltiplo, né? Nesse protocolo tinha que ser só um foco de câncer até 2,5 centímetros. E como era a metodologia? A gente detectava o nódulo pelo ultrassom, que já tinha o diagnóstico de câncer, inseria uma agulha. Essa agulha, como você destacou, atinge na pontinha dela baixíssimas temperaturas, 140, 150 graus negativos. E a gente acredita que numa temperatura tão baixa assim, não tem célula humana que consiga resistir nem à célula tumoral. Então a gente fazia anestesia local, introduzia essa agulha, isso na sala de ultrassom. Não precisava internar paciente, tomar anestesia geral, nada disso. Ia começando o processo de congelar o tumor e ao seu redor. O ciclo de congelamento e descongelamento durava 10 minutos. A gente congelava 6 minutos, descongelava 4. Por precaução, era uma coisa nova, né? A gente nunca tinha feito, na verdade, aqui na América Latina. A gente fazia um novo ciclo de congelar 6 minutos e descongelar 4 minutos. Então, no total, 20 minutos. A paciente ficava meia horinha, um pouquinho na recepção, para ver se não estava bem, se não tinha nenhum efeito colateral, e era dispensada para sua casa. Como é uma coisa nova, desconhecida, a gente pedia para, nesse primeiro dia, a paciente ficar mais em repouso relativo, não trabalhar, não fazer esforço, mas no outro dia já estava liberada o seu trabalho normal. A gente teve nesse protocolo, Neide, só para finalizar, uma paciente que fez a crioablação de manhã e à noite pegou o avião e foi para a Europa. Você vê como é seguro e confortável essa forma de tratamento. Pois é, doutor, aí o senhor trouxe para a gente já aí um panorama geral, né? Falando aí de como começou o procedimento, né? De como é aplicado, né? Eu queria só a gente ir detalhando um pouco tudo isso que o senhor falou, primeiro retomando em relação às pacientes, né, as participantes desse estudo, as voluntárias. Em geral, quantas foram? O senhor mencionou que no início teve a sua primeira, que o senhor já tratava, né? Mas desse conjunto, até o momento, quantas já, né, foram beneficiadas por essa técnica? E aí, que resultados a gente tem de tudo isso? No começo, a parceria foi primeiro entre a Unifesp e o Einstein. A associação lá das amigas do Hospital Albert Einstein doou para a gente 30 agulhas. Que, na verdade, o grande obstáculo dessa metodologia é o valor da agulha. Cada agulha custa $1.200, $1.300, mais os gases, né? Você falou do nitrogênio, mas a gente pode usar também o hélio, o argônio. No total, o custo dá uns $3.000, $3.300. É caro, É caro. né? Não é barato. Mesmo porque não é produzido no Brasil, por isso a agulha é mais cara. Então, a gente conseguiu essa doação de 30 agulhas para os pacientes da Unifesp fazerem o procedimento lá no Einstein, porque a gente não tinha o módulo de criogenia, que é caro também. Então, faziam lá e voltavam para a gente operar. Só que nessa desenvolvimento do projeto, a gente conseguiu também uma doação do HCOR, da Associação Síria, de mais 30 agulhas. Você vê como é que é o Brasil, né? Não tem essa questão. Tanto faz o lado do Rio Jordão, aqui no Brasil
judeu e sírio-libanês se unem, não tem esse problema. Então, a gente conseguiu 60 agulhas. No desenho do projeto, para a gente ter um poder de amostra bom, a gente teria que ter uns 36, 35 casos. Mas como a gente ganhou 60 agulhas, a gente expandiu para 60 pacientes. Então, em dezembro do ano passado, a gente finalizou a paciente 60, né? E para ter um nível de significância adequado. Então, foram 60 pacientes, 30 Unifesp Einstein, 30 HCOR, no total 60. O que a gente teve de resultado? Até 2 centímetros, a eficácia foi 100%. E como é que a gente avaliava isso? A gente fazia a crioblação com anestesia local na sala do ultrassom. Depois de 2 a 4 semanas, a gente operava essa paciente, que é o período do degelo, porque quando a gente faz a congelação, forma como se fosse uma bola de gelo dentro da mama da paciente, que aos poucos vai degelando. Então, depois de 2 a 4 semanas, a gente operava, retirava toda aquela região onde foi feita a crioblação e mandava para a patologia. E para nossa satisfação, vamos dizer assim, até 2 centímetros, a eficácia foi 100%, ou seja, no anátomo patológico da peça cirúrgica posterior à crioblação, não tinha mais tumor. O tumor tinha sido totalmente destruído, necrosado. Tá? Entre 2 e 2,5, nosso protocolo era até 2,5 centímetros, a eficácia foi boa, mas não chegou a 100%, foi de 94%, foi uma eficácia muito boa. Esse 6% que tinha tumor era um tumor pré-invasivo, minúsculo, que provavelmente a radioterapia ia tratar, né? Mas a gente colocou como eficácia excelente de 100% um câncer de mama até 2 centímetros. E isso, então, traz aí para a gente uma grande questão, fundamental, o diagnóstico precoce. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Exatamente. Vamos ampliar um pouquinho a discussão. Infelizmente, no nosso país, 40% dos casos de câncer de mama nas nossas mulheres são localmente avançados ou metastáticos. O câncer de mama vai de estágio 0 até 4. Então, estágio 3 e 4 é doença avançada. 40% da nossa população chega para a gente nessa fase da doença. Mas 20%, isso varia de acordo se for contexto público ou privado, lógico. Mas de forma geral, 20% da nossa população, a gente consegue fazer um diagnóstico de tumores até 2 centímetros, que encaixaria nesse protocolo, tá? Então, ainda para o Brasil como um todo, a gente tem um longo caminho a percorrer, mas é uma metodologia que poderia tirar, por exemplo, da fila do SUS, 20% da população. Se beneficiar com tratamento, como você destacou, minimamente invasivo, o corte na mama é minúsculo, é o corte de entrar a agulha, que nem uma agulha de punção de mama, é um corte minúsculo, né? Feito com anestesia local, não precisa internar, não precisa tomar anestesia geral, e o que a gente vai avaliar, que a gente vai comentar mais para frente, né, nessa nova fase do estudo, é o custo-benefício. Se essa forma de tratamento para tumor inicial é custo efetivo em relação ao tradicional, que é a cirurgia, né? Que vai ser o nosso próximo passo de objetivo de pesquisa. Tá? Para poder ser aplicável em nível de saúde suplementar, com certeza eu tenho essa convicção que vai ser custo benéfico. Mas no SUS, eu acho que vai bater na trave, vai ser tão barato quanto todo o procedimento de internação e cirurgia. Mas a gente precisa avaliar ainda, a gente não avaliou isso ainda. Tá? Ok. E aí também, em relação ao diagnóstico precoce, vou salientar aqui também uma questão para a gente ampliar, como o doutor falou, do autoexame. E aí, doutor, o senhor poderia dar uma orientação em relação a isso? Posso. As sociedades médicas de ginecologia, mastologia, radiologia, Ivete, Neide, não preconizam mais o autoexame. A gente preconiza o autoconhecimento, a paciente examinar e tal. Mas se a gente quer fazer diagnóstico precoce, pegar tumores nessa dimensão, menos de 2 centímetros, principalmente milimétricos, não palpáveis, que só a mamografia pega, só tem um jeito de conseguir isso: mamografia de rastreamento. Tá? É o único exame superior a exame clínico, autoexame, ultrassom, qualquer exame que você imaginar,
É o único exame que realmente é comprovado há décadas que diminui a mortalidade do câncer de mama. Então, quando a gente fala de detecção precoce, a gente não fala mais de autoexame, a gente fala de mamografia periódica. O Ministério da Saúde preconiza a partir dos 50, a Sociedade Médica a partir dos 40 fazer mamografia anual. Essas diretrizes de rastreamento do Ministério da Saúde se baseiam em diretrizes europeias. Quando a gente vai ver um artigo europeu, faixa etária média do câncer de mama, 60, 62, é uma outra população. Na nossa população, essa doença, infelizmente, incide numa faixa etária menor. No estado de São Paulo, 40% dos casos de câncer de mama são abaixo dos 50 ou acima dos 70, fora da faixa etária do que o Ministério da Saúde preconiza. Então, só estendendo um pouquinho a discussão, a gente preconiza também a mamografia a partir dos 40 anos, que a nossa população é miscigenada, é diferente daquela população europeia ou mesmo da norte-americana, né? Mas esse método encaixa direitinho nesse contexto, né? Diagnóstico precoce, pelos exames de imagem, de preferência, pegar a doença inicial, dá para fazer um tratamento minimamente invasivo e com conforto para paciente muito grande. Pois é, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, doutor, e agora eu queria ouvir então o senhor para a gente encerrar sobre essa expectativa da técnica ser implementada no SUS. O senhor também pontuou aí a questão da mamografia de rastreamento, então unindo aí as duas coisas, é para a gente avançar em relação até esse protocolo do Ministério da Saúde em relação à idade, né, ideal para se começar esse rastreio. Trazer para a gente, então, como é que a gente avança em relação a isso e as expectativas efetivas para que isso se torne uma realidade no país. A gente já comprovou que até 2 centímetros, esse tratamento não isenta os tratamentos posteriores, tá? Se a paciente precisar fazer radioterapia, faz radioterapia. Se precisar depois fazer quimio, faz hormonioterapia. É só para... O que a gente está querendo provar é se é tão bom quanto a cirurgia, né? E a gente vai passar agora, a gente vai começar agora em abril, a gente vai começar, aí é um estudo gigantesco, são 750 pacientes, a gente vai ter uns 15, 16 centros aqui no estado de São Paulo participando desse protocolo, que aí é comparar cabeça a cabeça, se a crioablação é tão bom quanto a cirurgia. Então, metade das pacientes a gente vai fazer a crioablação e não vai operar, porque a gente já sabe que até 2 centímetros é ultra eficaz, e no outro braço de pacientes a gente vai fazer a cirurgia convencional e vai comparar cabeça a cabeça a eficácia, a taxa de recorrência local. Para essa nova fase de estudo, que são você imagina, 750 dividido por 2, dá 325 agulhas que a gente vai precisar. Essas agulhas, esses probes, né, sondas de congelamento. São caríssimas, como eu te falei, 3 mil e pouco tratamento, dólares. Aí a gente conseguiu, via HCOR, uma verba boa da FINEP. A FINEP destinou uma verba grande para o HCOR, que é um hospital filantrópico, e quase boa parte dessa verba a instituição destinou a patrocinar, a fomentar esse projeto. Tá? É um estudo que acho que em 2 anos a gente já vai ter o câncer de mama, em geral, quando recorre nos primeiros 2, 3 anos. Então, nós estamos em 2025, acho que em 2027 a gente já tem um segmento de 2 anos da paciente, a gente já vai poder dar essa resposta que é tão bom quanto a cirurgia, e daí a gente vai pedir para levar para a ANS para entrar no hall de procedimentos, né? Por enquanto, tem muita paciente ligando para a Unifesp, para a HCOR, querendo participar, mas é um protocolo de pesquisa, não é uma conduta de rotina. Sim. Ela é inserida na pesquisa, mas não é, se não seguir o critério rígido de inclusão, não entra na pesquisa, né? Mas acho que em 2 anos a gente já vai ter essa resposta. Então, Se é tão eficaz quanto a cirurgia. Ok, então tem um caminho ainda a gente para chegar até lá. Agradeço imensamente sua presença, sua companhia aqui com a gente e agradeço também, doutor, por tanta explicação aqui no Boletim Ciência. Até a próxima e boa sorte aí na pesquisa. É isso, gente.
Eu fico por aqui, você fica com a gente. Toda semana tem Boletim Ciência, na quarta-feira às 3 da tarde, na sexta às 7h30 da noite na TV. E a gente se encontra lá. Canal Saúde, o canal da sua saúde na TV.